Olá, seguimos com o nosso estudo, a opinião de Jesus com relação à sua família, a família dele, é claro. Vamos para Mateus capítulo 12, verso 46, ele vai ser nosso texto-chave nesta hora. Ele tem seus equivalentes em Marcos capítulo 3, verso 31 ao 35 e Lucas capítulo 8, versos 19 ao 21, mas eu quero ficar com Mateus e vamos ir acrescentando aos poucos os textos paralelos. Não vamos fazer a leitura dos três para ganhar um pouquinho de tempo, ok? Mas Mateus 12, capítulo 12, verso 46, fala o seguinte: enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Ou quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Quando juntamos, então, todos os textos, nós podemos ver isso de uma maneira um pouco mais globalizada. Eu vou mostrar os textos aos poucos, como é que está. Mas o que Jesus quer mostrar? Jesus quer mostrar hoje, e é o título da mensagem, a verdadeira família de Jesus. Quem é a verdadeira família de Jesus? São seus pais, sua mãe, seus irmãos? Quem é? Quando nós vemos isso, primeira coisa que, claro, que vai ressaltar que a família queria ver Jesus. Isso vai mostrar em Mateus, nos primeiros versos. E o que vai mostrar Marcos é que a mãe e os irmãos de Jesus não conseguiam aproximar-se por causa da multidão. E Lucas vai ressaltar ainda que havia muitas pessoas sentadas ao redor de Jesus. Então, mesmo que eles quiseram entrar na casa, lhes foi impossível se aproximar de Jesus. Eram muitas pessoas ao redor de Cristo. Então, mandaram chamá-lo, como se Jesus tivesse que parar o que estava fazendo para atender sua família, ou pelo menos para que soubesse que estavam ali, para ele então depois dar um tempo de atenção para sua família. E isso é o que as pessoas vão mostrar. Falam assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Marcos acrescenta: eles querem te ver. Mas os irmãos de Jesus, e isso João vai mostrar que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. No capítulo 7, a Bíblia fala que os irmãos não criam nele, no capítulo 7, verso 5. Em Marcos capítulo 3, no verso 21, os familiares de Jesus pensaram que Jesus estava fora de si. Então a família de Jesus não tinha um conceito muito bom a respeito de Jesus. A própria família de Cristo, seus irmãos, seus parentes, não tinham uma ideia muito clara quem era Jesus. Do caso de Maria, Lucas vai mostrar nos primeiros capítulos, na infância de Jesus, na sua juventude, que Maria atesourava as coisas no seu coração. Maria era mais comedida, ela pensava no assunto, principalmente porque José tinha recebido, por meio do anjo, de que Jesus seria o Salvador. E Simeão falou para Maria que ele estava posto para ascensão e queda de muitos em Israel, e que uma espada traspassaria sua alma. Então Maria era mais comedida no meio dos seus comentários. O importante é que a família foi. Por que a família foi, nós não sabemos. A Bíblia não fala. Mas uma coisa é fato: Jesus não era unanimidade na sua família. Embora, e é bom ressaltar aqui, que após a morte de Jesus, após a sua ressurreição, um dos seus irmãos se tornou discípulo de Jesus. Após a morte de Jesus, Tiago, o autor do Evangelho. Tiago, aquele que liderou a igreja em Jerusalém. Mas a família foi se encontrar com Jesus, a família queria que Jesus os atendesse. E Jesus, então, nessa hora, quando as pessoas falam assim: ô Jesus, para o que está fazendo nesta hora, vá atender sua família, Jesus vai dar um chega para lá, de uma maneira do jeito dele. Mas não foi um chega para lá para dizer que a família não era importante. Na verdade, Jesus queria aproveitar o momento para criar uma abrangência. Assim como na mensagem passada desta série, aquela mulher deu um elogio a Maria e Jesus também falou para essa mulher que não é bem assim caso. Quando a mulher falou: bem-aventurado a mãe que te gerou e os seios que amamantaste, Jesus falou antes: bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Jesus mostrando que
mais do que ser a mãe ou o pai de Jesus, o mais importante era crer nele e viver para ele, Jesus vai fazer a mesma coisa nesta pregação. No verso 48, ele vai falar assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus não está negando que ele é um filho sem mãe, não está falando disso, mas Jesus está mostrando que nessa hora, no ministério de Jesus, ele estava acima dos seus pais, acima da sua mãe, acima dos seus irmãos. E que no reino de Deus não há pessoas VIP, não existem pessoas que têm camarotes exclusivos. No reino de Deus, todos são iguais. Jesus mostra que a família dele, não, a família dele terrenal, não é a verdadeira família dele celestial. Jesus vai mostrar que mesmo sendo a Maria, mãe de Jesus, e mesmo sendo seus irmãos, suas irmãs, porque Maria teve outros filhos, porque estava casada e que era normal ter muitos filhos, isso é uma coisa normal, e nós vamos ver isso mais na frente, que até os irmãos de Jesus, todos conheciam seus nomes quando Jesus volta a Nazaré. Todos sabiam, conheciam a família de Jesus. Mas isso aí não era o que tornava uma pessoa filho de Deus. Jesus vai mostrar o quê? Olhando ao redor para os que estavam sentados à sua volta, como Lucas fala, e apontando com a mão seus discípulos, Jesus fala: aqui estão minha mãe e meus irmãos. A família para Jesus, a família de Deus, não era uma família criada por vínculos de sangue e carne. A família de Deus para Jesus é uma família que nasce do próprio Senhor. Nós vemos isso onde? Nós vemos isso em João capítulo 1. Para Jesus, a sua família na terra não lhes garantia um lugar celestial. Não era pelo fato de Maria ser a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus serem irmãos de Jesus, que lhes garantia parcelas nas moradas celestiais. Muito pelo contrário, eles precisavam tanto da graça de Deus como dos outros. Eles precisavam tanto do sacrifício de Jesus como qualquer outra pessoa, sem privilégios. Ao Jesus falar: quem é minha mãe e meus irmãos, ele mostra que não há privilégios para ninguém. Chame-se como se chamar, seja quem ele for. Salomão deu a sua mãe o privilégio de se sentar do lado dele no trono. Isso está em 1 dos Reis, nos primeiros capítulos. Jesus não fez isso. Jesus não lhe oferece o trono para a sua mãe. Jesus não oferece aos seus irmãos serem chanceleres, ou serem ministros, ou terem um lugar de privilégio e destaque no reino de Deus. Não tem nada a ver. Por quê? Porque nem Maria, nem seus irmãos são participantes da natureza divina de Jesus. Eles não participam disso. Eles são seres humanos normais como qualquer um de nós. Jesus era o Deus homem, era o verbo de Deus. Nenhum deles, nem Maria, nem seus irmãos, faziam parte da Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem mãe nesse assunto, não tem irmãos nesse assunto. Pode esquecer disso. E outra coisa, o trono pertence ao Senhor. O Salmo 110 fala que o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O Pai falando para o Filho. Jesus vai explicar esse texto muito mais na frente, próximo à sua morte. Mas é o trono de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Aquele que não participar da natureza divina, aquele que não for parte da Trindade, está fora do trono de Deus. A Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo. Sim, a Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo. Ele mesmo falou isso. Mas nós não estaremos no trono da Trindade. O reinar com Cristo tem outro sentido que falaremos assim que esse momento chegar. Deus não compartilha sua glória com ninguém. Nós somos homens feitos de carne e osso. E sua família também. Então eles precisavam buscá-lo como qualquer outro. Sem privilégios. Eles queriam se aproximar de Jesus. Não era chamando Jesus. Era sentando ali e ouvir Jesus. Quem é a família de Deus? Jesus olha para todos que estão à sua volta. Mostra e aponta com o dedo aos seus discípulos e todos que ouviam. E fala: esta é minha mãe, meus irmãos e irmãs. Esta é a minha família. Que privilégio. Jesus está desprezando sua mãe e seus irmãos?
Na verdade, ele está os convidando a participar com ele. Como, não mais como pai, como mãe, como irmãos, mas como seguidores de Jesus, como membros da família de Deus. Eu falei de João capítulo 1, no verso 11 ao 13, fala assim: Ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem dos desejos da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não há privilégios para se tornar filho de Deus. Nós temos que crer, isso sim. Quem é família de Deus? A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se nós vemos Efésios capítulo 1, sabemos que aquele que recebe Jesus tem o Espírito de Deus. E Paulo continua em Romanos 8, não recebestes o espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. E Jesus vai falar que eles que estão ali reunidos, que são seu pai, sua mãe, que são seus irmãos, sua mãe, fala assim: quem fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Marcos vai acrescentar: quem ouve a palavra de Deus e obedece, e nos lembra da pregação anterior, este é meu irmão, irmã e mãe. Não fala de pai, porque aí sim, pai é o termo exclusivo para o Pai Celestial. Então, quem crê em Cristo, vive para fazer a vontade do Pai. Jesus falou em João 14,15, se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Todo filho, todo o caráter do filho, a natureza do filho é obedecer o pai. Fato. Aliás, todo pai vive para que seu filho seja obediente a ele. E é assim conosco e Deus. Esse relacionamento é igual. Jesus mostra que na família de Deus a obediência nasce do amor e é resultado da adoção. Adotados como filhos pelo sacrifício e ressurreição de Jesus. E ali ele nos direciona ao Pai, guiados através do Espírito de Deus, e nos torna então a família de Deus. Não há linhagem, não há posição social, não há cor de pele, não há sexo, não há procedência, não há nada. O que nos torna filhos de Deus não é aquilo que é visível aos olhos do ser humano. O que nos torna filhos de Deus é a fé em Cristo, no Filho de Deus, no único, no unigênito Filho de Deus. A fé em Cristo nos torna filhos de Deus. Não há nada fora disso que nos torne filhos de Deus. Não há privilégios. Não há nada. Pense em algo que poderia ser a favor de se tornar filho. Não serve. Isso inclui obras de bondade, bom comportamento. Também isso de nada nos serve. É a fé em Cristo. Uma fé que cria uma transformação de vida. E por isso Jesus fala de fazer a vontade do Pai. Porque quando nós entramos em Jesus, nos tornamos discípulos de Cristo e Ele nos direciona ao Pai para que vivamos para Ele. Ser discípulo, ser seguidor de Jesus é estar disposto a tudo. É fazer a vontade do Pai, renunciar a tudo que nós temos, possuímos ou aquilo que pode criar em nós um senso de direito. Numa palavra, isso é crer. Crer inclui fidelidade, de seguir Jesus até o fim, perseverar nessa dedicação a Jesus, não somente em uma oração ou lendo a Bíblia, mas também vivendo num relacionamento íntimo. As pessoas estavam sentadas com Jesus, fizeram um círculo ao redor dele, estavam ali com fome e sede de Jesus. A família de Deus tem fome e sede de Jesus, deseja estar na presença de Deus, deseja ouvir a palavra de Cristo, deseja seguir Jesus. Não há privilegiados. Se Maria e seus irmãos precisavam dele, porque precisaram dele, nós também precisamos. Por quê? Porque assim como Maria e os irmãos de Jesus, nós todos somos pecadores, perdidos,
e alheios da cidadania de Deus. Por isso, Cristo veio para perdoar nossos pecados, nos levar ao Pai e nos tornar filhos de Deus. A conclusão desta mensagem é muito fácil. Jesus mostra que no reino de Deus, o que vale é a fé que vem pelo ouvir o Evangelho. Não tem primos, sobrinhos, netos para Deus. Ele somente tem filhos que são recebidos pela adoção. Uma adoção que vem do próprio Pai e que foi possível pela morte do unigênito Filho de Deus, Jesus. Maria e os irmãos de Jesus precisaram crer em Cristo para serem salvos. E o mesmo Tiago, no capítulo 1, ele vai se mostrar como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago seguiu Jesus, não no momento da vida de Jesus, mas após Jesus, após sua vida, aliás, após sua ascensão, quando Jesus ascende aos céus. Tiago fazia parte do grupo dos discípulos de Jesus. Por isso, para ser filhos de Deus, devemos estar aos pés de Jesus, rendidos, ouvindo sua voz, obedecendo os mandamentos do Pai. Isso é o significado da fé bíblica, porque essa fé age em nós e nos movimenta a viver uma vida que agrada a Deus. A fé em Cristo é uma fé viva. Amado irmão, este privilégio que nos foi nos dado em vasilha de barro. É um tesouro incalculável, é uma fonte inesgotável. Por isso, podemos e devemos fazer que as pessoas conheçam esta esperança da vida eterna que está em nós. Cristo Jesus, a esperança da glória. Amigo, você sente que é filho de Deus por direito? Isso não é verdade. Eu lamento dizer, mas é uma grande mentira. Ninguém é filho de Deus por direito. Ninguém. Somos filhos de Deus. Aliás, o que nós somos por direito, na verdade, é sermos chamados filhos da ira, como fala Efésios capítulo 2 e Tito capítulo 3. Por causa de sermos pecadores, o inferno é a nossa verdadeira herança, uma eternidade tendo sobre nós o olhar da justa e santa ira do Senhor. Porém, a boa notícia é que podemos ser filhos de Deus. Como? Crendo em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Sua obra na cruz foi perfeita, única e absoluta. Ninguém mais fez isso por nós. Ninguém poderia cumprir os requisitos para tomar nosso lugar e sofrer a nossa culpa e pecado. Somente Jesus. Porque ele era sem pecado, Deus homem, o único que poderia nos salvar. Ele pagou o castigo que era nosso. Essa ira de Deus, ele levou sobre si, para que nós pudéssemos ter a possibilidade de alcançar a vida eterna. Para isso, precisamos nos arrepender de nossos pecados, voltando nossos corações a Ele pela fé. Seguir Jesus é abandonar o pecado, abraçar o Evangelho, seguir Jesus até o fim, até as últimas consequências da nossa vida. O que vamos fazer? Largamos os nossos conceitos humanos sobre Jesus e abraçamos o Jesus da Bíblia? Ou obstinadamente vamos querer viver ainda no nosso pecado? É uma decisão que compete a cada um de nós. Se você quer abraçar essa vida eterna, o momento é agora. Jesus está não disposto a perdoar nossos pecados. Jesus perdoou nossos pecados na cruz, mas nós devemos render nosso coração a Ele, em temor e arrependimento. Se você quiser fazer isso nesta hora, eu convido que feche seus olhos e repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Reconheço que sou um pecador e que tentei, pelos meus caminhos, me aproximar do Senhor. Mas eu entendo que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Me arrependo dos meus pecados. Eu peço que o Senhor venha fazer morada no meu coração. Que eu possa ser um filho de Deus pela fé. Me aceita, Deus, como filho. Em Cristo Jesus. Amém. Permita orar por você então nesta hora. Pai, muito obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Eu oro, Deus, para que nós possamos, pelos méritos de Cristo, termos a vida eterna, viver de acordo com o teu coração e que sempre possamos
compartilhar desta vida maravilhosa de Jesus a todo aquele que quer ouvir. Nos ajuda, Deus, a direcionar cada vida e coração à tua família, que é a melhor família que nós possamos ter. Em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e teremos uma nova série de mensagens após esta. Então, que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Isto foi a opinião de Jesus com relação à sua família, que na verdade é todo aquele que tem Deus como Pai. Que Deus te abençoe.